Boa noite a todos. Que bom que você está aí no pequeno grupo. O tema do nosso aí é disciplinas espirituais, né? São uma série de estudos para pequenos grupos. E espero que você tenha gostado aí dos estudos anteriores. Para dar início ao nosso estudo de hoje, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado porque até que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Abençoe a cada irmão, a cada irmã que está assistindo essa programação, esse vídeo. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então nós vamos falar aí a respeito de disciplina da solidariedade, né? A respeito de como um cristão, como nós devemos ter disciplina na solidariedade, né? E então vamos lá. Como cristão, você acha que a nossa responsabilidade para com o nosso próximo é apenas no âmbito espiritual ou é uma responsabilidade social? O que você acha? É somente espiritual ou também engloba aí a parte social propriamente dita, né? E aí tem algumas perguntas aí, né? Qual foi a última vez que você ajudou alguém? O que essa ação representou para essa pessoa e o que essa ação representou para você, né? Então, quando nós agimos, quando nós somos solidários com alguém, né? Então, o que essa ação gerou na pessoa, né? O que ela representou para essa pessoa, o que ela também representou para você, né? Como indivíduo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender que é nossa responsabilidade como cristão ser solidário com os menos favorecidos. E aí coloquei uma imagem aí, né, do nosso país vizinho aí, a Venezuela, passando com necessidade e o nosso país ajudando da melhor maneira possível. Nossa responsabilidade ela pode ser dividida em 4 áreas específicas, né? Então, a primeira, responsabilidade para comigo, ou seja, responsabilidade para com você mesmo. Responsabilidade para com sua família, responsabilidade para com seus irmãos crentes, ou seja, com a igreja, e responsabilidade para com todos os homens. Então são esses 4 aspectos fundamentais aí para que é responsabilidade nossa como cristão, né? Então você pode ver aí numerado aí, né? Responsabilidade para com você, responsabilidade para com a família, responsabilidade para com os irmãos e responsabilidade com todos os homens, que é o 4º elemento aí que nós vamos abordar um pouquinho de cada uma delas, né? Então, primeira, responsabilidade consigo mesmo. A primeira pergunta que eu faço é: você se ama? Você ama o suficiente? E como você se mantém ou é mantido? Então, essa é uma grande responsabilidade para cada um de nós, né? Quando falamos em solidariedade. Então, a questão é: você se mantém? Eu me mantenho? No sentido de as necessidades básicas do dia a dia, né? Alimentação, vestuário, estudo, enfim. Ou você depende de alguém para que você possa sobreviver, né? Então, quem é responsável por você? Você ou outra pessoa? E aí fica um texto aí para nós refletir, né? Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Essa era a preocupação de Paulo, né? Então ele trabalhava dia e noite para poder manter ele, para que ele não pudesse ser pesado para os outros. Na sociedade que nós vivemos hoje, né, alguns dependem do pai, da mãe, outros dependem dos avós que já são idosos, dos pais que são idosos, né? Então nossa realidade hoje é totalmente diferente. Mas nós como cristãos, nós como seres humanos, nós devemos ser responsáveis por nós mesmos. Antes de ser solidário com alguém, nós devemos ser solidários conosco mesmo, né? Então, responsabilidade primeiro conosco. Depois, responsabilidade para com a sua família. A questão é: você ama os seus? Eles são importantes para você?
qual é a sua responsabilidade, qual é o seu papel na responsabilidade para com a sua família, não só sua esposa, seus filhos, né? Mas olha um texto aqui, 1 Timóteo 5,8, olha o que ele diz aqui. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Pesada citação de Paulo, né? Então, se eu não tenho cuidado, né, com, principalmente com os meus da minha família, né, com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, com quem quer que seja, né, que ele seja menos favorecido do que eu, né, porque às vezes tem gente da nossa família que é menos favorecido do que eu. E se eu não for responsável também para com a minha família, né, então aí diz que eu estou negando a fé e eu sou pior que o infiel. Então, primeiro, tem que ter responsabilidade comigo, né, para me manter antes de constituir uma família, depois ter uma responsabilidade para com uma família quando eu, né, mesmo que eu não esteja casado, né, mesmo que eu esteja solteiro, eu tenho que ser responsável também pela minha família, né? Então, se eu não sou responsável pelo quem é da minha família, eu estou negando a fé e eu sou pior que o infiel, né? O terceiro aspecto é a responsabilidade para com seus irmãos. Você ama a sua igreja, você ama os irmãos da sua igreja, independente quem quer que ele seja. Então, esse é o terceiro item aí, né? Responsabilidade para com seus irmãos crentes. Então, você ama a sua igreja, você ama os seus irmãos, né? E aí, e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem toda a falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago 2, 15 e 16. Que adianta eu falar que eu amo meu irmão, que eu gosto dele, que ele é importante para mim, mas na hora da necessidade eu simplesmente falo, meu irmão, Deus te abençoe, Deus proverá. Será que realmente é somente isso? Nós também devemos ter a responsabilidade para com os nossos irmãos, suprir as suas necessidades, suprir as suas carências. Isso faz parte da solidariedade como cristão. É nossa responsabilidade, né? Para com os irmãos da igreja, independente do status social, o nível social que eles se encontram, mas é uma responsabilidade além do material. Nós também somos responsáveis pela parte física, né? Pela parte espiritual, mas também Cristo supria as necessidades de toda a sua igreja, né? Quem encontrava, ele não deixava de mãos vazias. Ele primeiro supria as necessidades e depois dava o alimento espiritual. Então, não adianta eu falar, irmão, né? O irmão está lá sem gás e falar, olha lá que Deus vai prover as suas necessidades. Não. Nós também temos que agir. É nossa responsabilidade como cristãos, né? E o quarto aspecto aí, responsabilidade para com todos os homens, né? Então, você ama o seu próximo, então você vê aí, né? Então, eu vou deixar dois textos bíblicos aí, né? Aprender a fazer o bem, procurar o que é justo, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar a causa das viúvas, está em Isaías 1,17, e bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor livrará no dia do mal. Salmos 41, 1. Então, nós devemos aprender a fazer o bem, procurar ser justo com os homens, né, independente de quem quer que seja, seja ele rico ou pobre, mas suprir as suas necessidades físicas, suprir as suas necessidades básicas, né, fazer justiça, não justiça com as próprias mãos, mas agir de forma coerente como um cristão deve agir. E aí, né, feliz é aquele que atende ao pobre, feliz é aquele que atende à necessidade dos, dos mais necessitados, e o Senhor o livrará no dia do mal. Então veja só que bênção, né? O fato de nós ajudarmos o mais necessitado, o fato de nós ajudarmos é, os outros, né? Então Deus assim vai suprir as nossas necessidades, tá certo? Então devemos aí cuidar para com
com os nossos semelhantes. Então, são 4 aspectos importantes, né? Então, primeiro, a responsabilidade. Primeiro, né? Então, primeiro, a responsabilidade para comigo. Depois, responsabilidade para com o meu irmão, né? Depois, aliás, responsabilidade aí com a família, né? Depois a responsabilidade para com o irmão da igreja e por último a responsabilidade para com os homens. Então tem uma certa hierarquia para a gente ir seguindo, né? Então, como que eu posso ajudar os outros se eu não tenho responsabilidade para comigo mesmo? Como eu posso ajudar os outros também se eu não tenho responsabilidade para com a minha família? Depois com a minha igreja, não é? Não que os que os pobres, os menos afortunados não tenham necessidades. Tem sim, mas eu também tenho que suprir as minhas necessidades. Né? O que eu tenho também, né, eu tenho que cuidar de mim para poder repartir para com os outros. Eu tenho que ver também a minha família, ver também, não deixar ela passar necessidade também. Então, antes de atender aos outros, né, eu tenho que ver como que está, como que eu estou como pessoa, como eu estou mantendo, se eu estou sendo mantido ou estou mantendo, se eu tenho a minha família, quem da minha família está realmente precisando, depois a igreja, né, os irmãos da minha igreja, a minha comunidade, saber ajudar ela da melhor maneira possível e aí sim atender o próximo, os pobres, as viúvas, as necessidades, os moradores de rua, tá certo? Jesus estava, no episódio aí, Jesus estava ensinando, aí você tem aí o capítulo 10 de Lucas, né? Ali ele estava falando a respeito aí da parábola do bom samaritano e alguém estava testando Jesus. Na verdade, alguém estava tentando a Jesus, né? E aí saiu 2 perguntas, né? A primeira, como eu faço para herdar a vida eterna, né? Então, Jesus estava ensinando ali os discípulos, não só os discípulos, mas a multidão que acompanhava. E aí um camarada aparece lá e falou: e aí, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus usa ali a parábola do bom samaritano, ele faz algumas interpelações para o indivíduo, né? E aí ele, né, pergunta lá o que diz as escrituras, e ele respondeu: ama a ti mesmo como a teu próximo. E aí, Cristo vai e fala para ele: vai lá e faz o mesmo. E aí vem a segunda pergunta: quem é o meu próximo? Né? A questão aí, queridos, não é. A questão aqui não é a vida eterna, mas do que quem é o meu próximo, né? E aí nós vimos aí que a Bíblia ensina que a pessoa deve amar o seu próximo, isto é, todos os homens, independente de quem que ele seja, e nisso submetendo-se que as pessoas devem amar de tal maneira que beneficie o maior número de pessoas possíveis. Não somente os seus parentes, amigos, vizinhos, né, os vizinhos ali imediatos. Então, coloquei aí, a Adra tem feito esse papel e nós como igreja, nós como cristãos também devemos fazer a nossa parte, né? Então, a Bíblia nos mostra que o nosso próximo, né, não é só apenas a nossa parentela, mas também tudo aquilo que vier ao nosso encontro, que vier a precisar das necessidades, tá certo? Então, nós vimos aí, né? Para ser beneficiados, temos que passar, cuidar de nós, cuidar dos nossos semelhantes, né? Cuidar da nossa família, cuidar da nossa igreja e cuidar dos nossos semelhantes. Ao ajudarmos os outros, o maior beneficiado é nós mesmos. Quando você ajuda alguém, quando você ajuda o próximo, ele sai beneficiado, mas o melhor somos nós. E eu coloquei alguns aspectos aí, né? Apresentamos menos sintomas de depressão e ansiedade, sente-se bem consigo mesmas, não fique remoendo os próprios problemas, sente-se mais gratos por aquilo que possui. Então, veja quanto benefício que nós temos quando nós ajudamos o nosso próximo, né? Então, tá com problema de depressão? Vai lá, ajuda alguém. Ansiedade? Então ajude alguém.
né? Você sente um bem-estar, né? Você não fica lá remoendo seus problemas, porque você vai ver que tem pessoas mais necessitadas do que você, né? E, e sente-se mais grato por aquilo que você tem, que você possui, né? Então, aquilo que é feito para os necessitados é feito a Cristo. Tudo aquilo que eu faço para um dos meus semelhantes, eu estou fazendo não para mim, mas é feito ao próprio Jesus. E aí quero terminar aí, né? A pensar aí, quem se compadece do pobre? Ao Senhor empresta e esse lhe paga o seu benefício. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre? Então, o Senhor está emprestando e este lhe paga o seu benefício. Então, eu não faço para ser atendido pelos outros, né? Mas quem vai nos recompensar é o próprio Deus, tá certo? É Ele que vai nos recompensar. Então, pense nisso. Quem se compadece do pobre, se compadece do seu semelhante, está emprestando ao Senhor. E este lhe paga o seu benefício. Então, que Deus os abençoe, né? Que você possa ser solidário e, e até o próximo estudo aí. Vamos encerrar com uma oração? Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, obrigado por esse estudo, obrigado porque o Senhor nos deixou os pobres para que a gente possa ser solidário para com eles. Que eu não possa simplesmente dizer que Deus o abençoe, que Deus o sustente, mas também que eu possa pedir ao Senhor que, Senhor, me provê os meios para que eu possa ajudar o meu semelhante. Abençoe a cada lar, a cada família, a cada irmão que irá assistir este vídeo. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, até uma próxima oportunidade e obrigado a todos.